Boa noite a todos. Gostaria de já agradecer a oportunidade que me foi concedida a estar aqui com vocês, compartilhando algumas reflexões. O tema sobre o qual nós iremos juntos refletir essa noite é livre-arbítrio e destino. E o conteúdo para essas reflexões foram retirados do Livro dos Espíritos, do livro O Consolador e também da revista eletrônica O Consolador. Todas essas literaturas nos trazem informações valiosas e o Livro dos Espíritos, bem especificamente nas questões 843 a 850, trata muito bem esse assunto, mas existem outras tantas espalhadas pelo livro, das quais nós veremos algumas aqui hoje. E para começarmos a entender esse assunto de uma forma mais didática, nós buscamos a definição do dicionário da língua portuguesa, Hawais, que nos diz: livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Uma vez que a temática nos traz muitos questionamentos, para que a nossa reflexão seja internalizada de uma forma bem acolhedora, vamos antes mentalmente nos fazer algumas perguntas. Será que tudo o que tem acontecido na minha vida é mesmo da minha responsabilidade? Estou sofrendo os efeitos de uma causa gerada por mim? Eu posso mudar esses efeitos quando eu quiser? Ou envolvem situações que não estão na minha capacidade ou autonomia para mudar? Eu tenho mesmo a liberdade de decidir tudo para a minha vida? Ou grande parte do que me acontece está determinado no meu destino? Por que muitas vezes tem me acontecido fatos que não foram da minha própria vontade, mas mesmo contrariando essa vontade, eu segui com o fluxo? E nesse momento, eu exerci o meu livre-arbítrio em escolher o que eu não queria inconscientemente? Ou eu segui com o fluxo naturalmente, sem me opor, porque algo já trabalhado dentro de mim anteriormente, quando eu adquiri consciência, me amadureceu a ponto de me fazer aceitar esse destino? Eu acredito que esses questionamentos fazem sentido para todos nós, de alguma forma, né? Às vezes parece complexo, mas não é tanto assim. E nós já vamos tentar compreender isso um pouco melhor. Lá no livro O Consolador, Emmanuel afirma que existe livre-arbítrio e existe também destino. Que os dois andam juntos para a elevação das criaturas, ou seja, eles se entrosam para equilibrar a nossa jornada. Ufa! Ainda bem que o Emmanuel veio me trazer esse consolo, porque eu já estava achando que tudo que eu tenho vivido era só das escolhas do meu livre-arbítrio. E tem hora que esse livre-arbítrio me coloca em cada situação. Ah, eu tinha certeza que era obra do destino. Mas quem será que traçou esse tal destino para mim? E muitos de nós sempre pensamos que em todo tempo nós podemos fazer uso desse livre-arbítrio, né? Não é bem assim. Olha só que a resposta da questão 122 do Livro dos Espíritos traz como afirmativa para nós. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo.
Ou seja, a liberdade de escolha que o espírito tem, ela vai acontecendo mais gradativamente, né? À medida que o espírito vai tendo maior consciência, maior evolução, esse livre-arbítrio vai sendo maior também. Ele tem mais possibilidades de escolha. E aí, de uma maneira assim, bem simplista, para exemplificar assim, parcamente, a gente vai refletir sobre uma criança de 6 meses de idade, que ela quer ir lá na tomada e enfiar alguma coisa na tomada elétrica. Nós, enquanto pais e responsáveis por ela, vamos permitir que ela exerça essa escolha? Não, né? Porque, muito embora ela seja um espírito já cheio de vontades, milenar, né? Ela ainda não sabe a dimensão do prejuízo que isso pode lhe causar. Ela não tem ainda a consciência disso nesse corpo de 6 meses, né? Então, também é assim o nosso pai lá em cima. Quando ele já ainda sabia que nós não tínhamos capacidade de nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas, ele determinava a nossa existência, né? Como um pai amoroso que é, cuidadosamente, ele determinava o nosso destino e a nós, assim como essa criança de 6 meses, cabia obedecer, né? Nos era permitido participar da execução do processo no nosso período de espírito primitivo, né? Como se a gente participasse ali da linha de produção, fosse somente executores, não gestores, né? A gente não tinha ainda consciência para gerir o processo, a gente só executava. E aí, isso a gente pode comprovar quando, lá na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, de uma forma extraordinária, Allan Kardec, né, pergunta aos espíritos e traz para a gente essa resposta. Se os espíritos que agem nos fenômenos da natureza o fazem com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por instinto? E a resposta é que alguns o fazem com pleno conhecimento, de acordo com seu grau de evolução, enquanto outros mais primitivos agem inconscientemente, né? Comparando a ação desses espíritos à de animais que estão nesse estágio primitivo de evolução. E aí a gente pode citar o exemplo, por exemplo, de corais que participam da execução de emergir ilhas sem ter consciência do processo, né? Instintivamente. Assim como o animal cuida do seu filhote, instintivamente. Assim como João de Barro constrói a sua casa, instintivamente. Né? Foi determinado por Deus esse instinto de execução enquanto espíritos primitivos, e era assim que nós o fazíamos. Mas agora, essa criança de 6 meses já cresceu um pouco. E ela tem 10 anos de idade. Adquiriu algum conhecimento sobre algumas áreas, não sobre todas. Mas a sua capacidade de raciocínio e inteligência já aflorou. E ela já tem conhecimento que a tomada elétrica lhe oferece algum risco. Se ela não utilizar de forma segura, pode ser um risco grave. Nós, enquanto pais e responsáveis, nesse momento,
Vamos ficar vigiando essa criança de 10 anos o dia todo para que ela não enfie nada na tomada, assim como a gente fazia quando ela tinha 6 meses de idade? Não mais, né? Porque ela já passou a ser responsável por algumas escolhas. Ela já tem o raciocínio que aquilo lhe oferece risco. Então, ela é responsável pelo processo e pelo resultado, né? Porque a ela a gente já dá um pouco mais de credibilidade, né? A gente já confia a ela mais tarefas, mas tudo dentro do alcance e da responsabilidade que ela é capaz de assumir. Porque nesse momento o conhecimento dela ainda é restrito. Como eu falei, ela adquiriu conhecimento de algumas áreas, não sobre tudo. Isso faz parte da nossa rotina, do dia a dia. Uma tomada elétrica, ela já teve esse conhecimento, mas não sobre tudo, né? Então, nessa situação, ela já pode decidir de acordo com o seu livre-arbítrio. Mas, para ela, essa liberdade de escolha não é ainda absoluta, né? Além do que, os espíritos superiores afirmaram a Allan Kardec, lá na pergunta 826 do Livro dos Espíritos, que somente em uma condição o homem goza dessa liberdade absoluta aqui na Terra. Se ele for um eremita no deserto. Porque no ambiente que ele está, não possui mais ninguém com que ele tem que compartilhar esse ambiente, então ele pode exercer a sua liberdade absoluta, escolher fazer o que ele quer. Mas a partir do momento que chegar mais outro homem no mesmo ambiente, essa liberdade não lhe é mais absoluta, né? Porque há direitos recíprocos entre eles. Então, a escolha de um pode interferir na liberdade do outro. Aí, já não se tem mais essa liberdade absoluta. Aqui a gente está falando de liberdade de uma forma assim bem evidente, mas também serve para a questão do livre-arbítrio, que a gente vai ver mais na frente, com a qual está assim, intimamente relacionada à liberdade absoluta das suas coisas, porque quando a gente vive só, como um eremita no deserto, a gente pode ligar o som no último volume até estourar os tímpanos, mas se a gente vive em sociedade, num condomínio, num prédio que seja, a gente já não tem mais, né, essa liberdade absoluta. E aí, a nossa criança agora com 10 anos de idade, que possui alguma liberdade de escolha, né? Mas ainda de decisão restrita. Porque até nas leis civis existem regras. Essa criança, por exemplo, com 10 anos, nas leis civis, ela não pode dirigir, ela não pode votar, ela não pode ficar fora da escola. Ela não pode escolher tudo para a vida dela, né? Mas, a partir do momento que ela alcançar a maioridade, 18 anos, nesse corpo físico, a lei civil vai responsabilizá-la por todas as suas ações. Porém, o nosso espírito encarnado aqui nesse orbe, num corpo físico de 18 anos de idade, a gente vai ter atingido a consciência plena. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Então, somente quando a gente estiver no nível mais elevado de inteligência e raciocínio, que é de espírito puro e perfeito, a gente vai poder ter essa consciência plena e o uso absoluto do nosso livre-arbítrio. Mas se eu já posso exercer
parcialmente o meu livre-arbítrio e escolher para mim só o bem para minha vida, por que eu não escolho? Eu já tenho essa consciência. Por que eu não escolho só o bem para mim? Por que eu pareço estar destinado a tantos desafios, a tantas dores, a tantos sofrimentos? Por que tudo parece dar certo para uns e nada dá certo para mim? Que destino é esse? Quem escolheu isso para mim? Mais uma vez, eu mesma, né? Mas, uma vez, nós utilizamos o conceito do dicionário para a gente ver o que ele traz para a gente como resposta de destino. E destino tem lá o seu significado, que é o local a que se quer chegar, a direção que se segue, meta, rumo. Então, para ficar claro para nós, existe sim um destino. Um destino lindo que Deus criou para nós. Que é o da perfeição. Da pureza de sentimentos e de pensamentos. Onde nós gozaremos da verdadeira felicidade. E para isso, Deus traçou para a gente um roteiro de viagem. Que foi o de nos criar simples e ignorantes, determinar as nossas ações até que a gente atingisse a consciência, nos dar a oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio a partir do momento que a gente adquire a consciência e o raciocínio, para que nós amadurecêssemos e valorizássemos o processo. Para a gente chegar pleno de conhecimento e de valores nesse destino final, onde a gente vai ser realmente feliz. E é assim que é. Nós, enquanto pais, quando os nossos filhos nascem, nós também projetamos uma vida linda para eles. A gente jamais quer que eles passem por desilusões, sofrimentos, dores. Só que é assim que acontece? Não. Porque eles não são robôs, né? Eles precisam vivenciar suas próprias experiências para desenvolver a consciência. E quando os vemos num palavreado bem popular, quebrando a cara, dói profundamente na gente. Aquela vida linda e perfeita que a gente projetou para os nossos filhos e que não foi assim que aconteceu, nos frustra, né? Mas o que acontece? Eles precisam vivenciar suas próprias experiências e assumir as suas próprias responsabilidades. E Deus também projetou para nós uma vida linda, onde cada um de seus filhos tivessem a mesma oportunidade lá no princípio. Quando a gente adquiriu a consciência, a gente começou a traçar um destino em paralelo para nós. Com um caminho muito mais longo. Porque a gente passou a apreciar mais as paisagens negativas e inferiores do que as paisagens divinas nessa viagem. E isso fez com que a gente demorasse muito mais tempo nessas paradas. E aí, a gente acaba atrasando essa nossa viagem e essa chegada nesse destino lindo. Então, quando a gente fala, às vezes, que acontece para nós alguma coisa que nos contraria de uma forma bem frustrada,
só pode ser o destino? Em partes é. Mas o destino que eu tenho construído com as minhas escolhas. Né? Porque juntos com a espiritualidade, nós planejamos alcançar uma meta em cada reencarnação. Mas nem sempre nós conseguimos atingir essas metas em cada uma delas, né? Então, esse destino que a gente traça para nós, ele não é um destino engessado, esse em paralelo. Porque nós não somos máquinas, né? Assim como os nossos filhos não são robôs, nós também não somos. Só que aí, a gente conduz de uma forma negativa, atrapalhando essa chegada, essa meta para cada reencarnação. O único destino que não muda é o que Deus criou para nós. Porque existe um determinismo divino para que todos nós alcancemos a evolução. É inevitável. Portanto, aqueles que seguiram o caminho do mal, cedo ou tarde, vão se arrepender e vão retomar o caminho do bem. Corrigirão seus erros antes, né? E retomarão o caminho do bem. Então, as coisas que acontecem conosco, elas não são de improviso. A vida terrena é um processo pedagógico, de aprendizado diário, né? E nós estamos regidos por várias leis. Leis divinas. Uma delas é a lei de causa e efeito. Né? Então, nada que acontece conosco é por acaso. Sempre tem uma causa. As doenças que chegam, as dificuldades, sejam elas de que ordem for, a família difícil com qual a gente tem convivido, nós escolhemos. Né? Ou porque nós já temos algo a reparar em função de sofrimentos que nós os causamos em outras vidas, ou por escolha nossa mesmo, que pedimos tamanha prova a fim de que a gente evoluísse mais rápido. Mas e aí? Como que a gente tem lidado com isso? Né? Eu escolhi, e agora? Talvez eu nem precisasse ter vindo nessa família, mas eu escolhi vir nessa família difícil para evoluir mais rápido. Como que eu vou lidar com isso? Eu posso lidar de maneira resignada ou não. Porque lá na revista eletrônica digital Consolador, revista número 122, tem publicado um artigo que diz: a vida é causal e não casual. Porque causal vem de causa, casual vem de acaso. E como o acaso não existe, né? E as perguntas do Livro dos Espíritos 528 e 529 respondem muito bem isso para nós. Deixa bem claro que não existe o acaso. Então, tudo o que acontece conosco é efeito de uma causa que eu busquei. A pergunta 528 diz: no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado esse projétil? Então, mesmo que se eu decidir matar alguém, ou lhe causar algum mal, qualquer um que seja, e aquela pessoa não tiver que passar por aquilo, o meu livre-arbítrio vai sofrer um obstáculo.
para que esse mal não aconteça e não chegue até aquela pessoa. Né? E aí os espíritos respondem: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, um espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar do caminho. Ou então poderá ofuscar aquele que impunha a arma, ofuscar a visão, de sorte a fazê-lo apontar mal, né, e errar o tiro. E esse projeto, de alguma forma, ele vai seguir a linha que ele tem que seguir. Mas não o alvo que eu planejei. Porque eu não tenho esse direito de interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. A menos que essa pessoa esteja envolvido comigo em consonância com os acontecimentos. Aí sim, o alvo vai ser acertado. Né? Porque não existe a bala perdida. Não é isso que a doutrina traz pra gente? E aí a pergunta 529 fala assim: podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstada, ou seja, ter interrompida, sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer que se execute, vai executar. Se houver uma demora na execução, ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Isso a gente pode ver claramente nessas grandes catástrofes, né? Pessoas que às vezes estavam com uma viagem planejada, viagem de avião, de trem, de carro, o que for. E alguma coisa acontece de última hora para que ele não esteja naquela cena. E o inverso também. Às vezes a pessoa jamais planejou estar naquele lugar, naquele momento. Mas um convite inesperado de amigos, uma reunião de trabalho urgente, faz com que ele pegue aquele avião, aquele carro, aquele ônibus e esteja naquele local do acidente. A gente viu há pouco tempo, retomando as imagens e os depoimentos daquele acidente da Boate Kiss em Minas, né? E a gente viu que pais contando que nem sabiam que os filhos estavam lá naquele dia, porque não era para eles estarem lá. Eles tinham saído de casa falando que ia para outro lugar, depois receberam um convite e foram para a boate. Não foi ao acaso, né? Nós já vimos então que nós somos instrumentos dos desígnios da providência divina. Então, se nós estamos subordinados à vontade de Deus, disso resulta que a nossa submissão a Ele é incontestável. Mais um ponto aí que a gente conclui, que o nosso livre-arbítrio não pode ser pleno. Né? Quando, no plano espiritual, a gente traça o nosso destino para essa reencarnação, nós podemos escolher o gênero das provas. A profissão, a família, né? A pobreza, as doenças que vêm. Mas os pequenos detalhes, as particularidades não estão definidos. Vão acontecendo conforme o nosso comportamento, conforme as nossas atitudes. Né? Por exemplo, se eu estou andando na rua e eu tropeço numa pedra e eu falo, nossa, é o destino. Não é o destino. Naquele momento ali, foi invigilância da minha parte, um descuido de não olhar o caminho. Esses pequenos detalhes não estão descritos no nosso plano reencarnatório. Agora, eu ter escolhido uma família difícil, talvez criminosa, eu tenho, no plano espiritual, a consciência das circunstâncias que eu vou viver nessa família. Os desafios serão enormes.
Porque eu sei que viver dentro de uma família inteira criminosa não deve ser fácil. Mas o agir enquanto encarnado é livre. Eu escolhi vir nessa família, mas eu posso escolher me sucumbir ou resistir ao mal e combater essas más inclinações dentro de mim. Então eu escolhi o gênero da prova. Vir na família difícil, mas eu não escolhi cometer o crime. Lá, enquanto eu planejei, a minha proposta era resistir. Mas aqui eu me sucumbi. E aí, já para a gente partir para o final, Arun Gandhi, neto de Mahatma Gandhi, escreveu um livro que chama A Virtude da Raiva e Outras Lições Espirituais do Meu Avô. A maioria de nós já ouviu falar de Mahatma Gandhi, né? Um grande pacifista, reconhecido por viver momentos difíceis, políticos, né, na Índia. E ele alcançou a sua grandeza com muita determinação, compromisso. Ele acreditava veementemente na mudança do ser humano para melhor. Que todo mundo, se quisesse, conseguiria mudar. Gandhi, ele acreditava muito nessa transformação pessoal, né? E muitas vezes ele dizia que isso poderia determinar um grande esforço ou apenas um empurrãozinho. Para quem estivesse recebendo, o tamanho da influência ia determinar a sua atitude. E ele acreditava também que pequenas ações podiam gerar grandes efeitos. Ele enxergava a raiva como um instrumento de força para a transformação. Então ele enxergava nesse sentimento ruim uma virtude, que era de tornar o ser humano inquieto com aquela raiva e se melhorar. E aí, Arun, que era seu neto, escreveu nesse livro relatos de várias memórias do tempo em que conviveu com seu avô. E os capítulos desse livro foram, inclusive, vou botar aqui. Os capítulos desse livro, inclusive, foram divididos em lições. E cada lição tem mais de uma história contada. Essa que eu vou contar para vocês está lá na lição 9 desse livro, A Virtude da Raiva. Certa noite, quando estávamos confortavelmente sentados nas nossas rodas de fiar, meu avô contou uma história de um jovem irremediavelmente desorganizado, que morava sozinho em um pequeno apartamento. O homem nunca limpava a sua casa, nem fazia as tarefas domésticas. Havia sujeira por toda parte. A pia da cozinha estava repleta de louça suja. Aliás, a montanha chegava até o teto. O homem sabia que a sua casa era uma pocilga, mas ele imaginava que se ele não convidasse ninguém para ir lá, ninguém saberia. E aí um dia, no seu trabalho, ele conheceu uma mulher, se apaixonou por ela e começaram a namorar. Ele a levava para sair de casa, para os passeios, mas nunca no seu apartamento. Eles passeavam no parque, à beira do rio. E em certa ocasião, essa mulher colheu uma linda rosa e deu a ele. Era um presente de amor. E mesmo esse homem que se permitia viver na imundície, sabia que aquela rosa precisava ser preservada com dignidade. Ele a levou para casa e, depois de muito procurar, encontrou um vaso em meio à louça suja. Lavou o vaso, colocou água fresca e colocou a linda rosa dentro desse vaso. E agora ele precisava de um lugar para colocar o vaso.
Então ele limpou a mesa de jantar e colocou o vaso em cima da mesa de jantar. O vaso ficou muito legal lá. Mas ele achou que ficaria ainda melhor se o restante da sala estivesse arrumado. E começou a limpar as coisas, organizar tudo no lugar e até encerou a casa. Lavou toda a louça. E a reação em cadeia de limpeza continuou até que toda a casa ficasse limpa e arrumada. Ele queria que tudo ao seu redor estivesse tão lindo quanto aquela rosa. Então, um pequeno gesto de amor daquela mulher acabou transformando a vida dele. Todos nós temos imperfeições, né? Mas um simples gesto de ternura pode nos ajudar a ser uma versão melhor de nós mesmos. E Gandhi, ele concordava que o amor pode ser muito poderoso. E ele contou essa história não só para que o neto, mas que para todos nós fôssemos essas rosas no mundo de alguém. Cada um de nós pode oferecer uma pitada de alegria e de esperança, capaz de levar as pessoas a quererem ser melhor. Então, hoje, que essa rosa que vocês receberam seja essa pitada de alegria, um gesto de ternura, e que através da sua beleza e perfeição, seja o agente que despertará em cada um de nós esse desejo de buscar uma versão melhor de nós mesmos. A gente não vai alcançar essa perfeição da rosa nesse momento. Mas a gente precisa, nesse processo de melhoramento, acreditar que nós vamos chegar nesse destino lindo que Deus criou para nós, né? O destino da pureza e da perfeição. E aí eu deixo uma frase, que até já passei o slide, né? Mas eu vou voltar nela, de Mahatma Gandhi, para vocês levarem em reflexão com vocês. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Gratidão pela paciência de vocês, mais uma vez. E eu encerro aqui, Sebastião. Aceitar a água. Nesse momento, nós agradecemos carinhosamente a Lauciene, que aceitou o convite para estar aqui, e pode ter certeza que nós contaremos com você em outras oportunidades para estar aqui trazendo seus conhecimentos para cada um de nós. Nesse momento, nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que aqui estão, agradecer os internautas, as pessoas que nos acompanharam, e agora convidamos para a oração final da primeira parte da nossa reunião. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso retorno para a vida espiritual. Em nome de Deus, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade, nós damos por encerrado a primeira parte da nossa reunião, e que assim seja.